Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e faz tempo que eu não estou comentando aqui sobre videogames. Talvez eu comece a fazer mais aqui no canal, mas olha, tem assunto bom para comentar que é a nova Steam Machine, né? Porque finalmente saiu o preço, né? A Valve parou de frescura, anunciou o preço e deixou todo mundo decepcionado, né? Eles não haviam falado do preço logo no momento que anunciaram o aparelho. É um aparelho muito interessante, que parece ter o seu potencial, embora existam limites que têm sido muito questionados, principalmente agora para uma indústria que daqui a pouco, né, vai para PlayStation 6, vai para Xbox, sei lá como vai chamar, né? Porque a gente nunca sabe como o Xbox vai chamar. O PlayStation a gente sabe, mas a ideia do Xbox é que ele seja ainda mais poderoso. Então, assim, os jogos e teoricamente na próxima geração é 32 gigas de RAM, né, tipo, esse é a benchmark colocada, e ainda tem essa questão de passar dos 30 teraflops. Estou falando que o PlayStation 6 é de 34 a 40, os jogos vão mirar, assim, buscar o máximo disso, né, e eu acho que a Steam Machine pode sair datada, porque a gente vai olhar um pouco as questões técnicas dela, mas assim, olhando aqui para o preço, a gente tem esse choque, né, até que dá o crédito ao senhor linguiça, né, ele que postou essa informação. Todo mundo postou, mas aqui é o post que eu estou usando, é dele, né? A gente tem US$ 1.049, isso não é reais, tá? Só deixando claro, por uma Steam Machine de 512 gigas, sem o controle feioso aí da Steam que vocês estão vendo na imagem. Aí 512 gigas mais o controle vai para 1.128, que diz que o controle custa em torno de US$ 80. Carinho, inclusive. Aí depois a gente tem 2 terabytes sem o controle, 1.349. 2 terabytes mais o controle, 1.428, que eu acho que seria uma boa comparação para fazer com o PlayStation 5 Pro, porque 2 terabytes é o armazenamento do PlayStation 5 Pro. Me espanta um pouco que essas sejam as alternativas de armazenamento, né. Primeiro, para mim, 512 gigas devia pertencer ao passado, é muito pouco armazenamento e, assim, porque a gente está querendo oferecer para aqueles que querem só jogar retrô, jogos menores, tipo jogos de 360 e PlayStation 3, esses pesam entre 20 e 30 gigas, aí dá para colocar muito jogo. Ok, mas aí você não precisa de um computador tão caro assim, né, porque convertendo isso a grosso modo para real, é algo em torno de 9.000 até 10, 11 mil reais. Não pense que vai ser mais barato que isso, porque a Valve, que é a empresa que comanda a Steam, ela não subsidia hardware e eles já deixaram isso claro. O que é subsidiar hardware? A Sony e a Xbox, por muito tempo, e a própria Nintendo está fazendo isso agora, eles colocam um subsídio pesado, que é vender às vezes até com prejuízo, para que eles consigam ter o maior número de aparelhos vendidos. Por quê? Porque eles vão lucrar muito mais na venda de jogos. Eles vão conseguir ganhar muito dinheiro. Tipo, quando um FIFA vende, 30% do valor do FIFA que você está pagando lá na sua PS Store, na Xbox Store, na Nintendo, isso vai para o bolso da empresa da plataforma, do console. Isso vale até para Steam no computador. E aí o que acontece? Eles vão lucrar sem mexer um dedo, só vendendo os jogos que eles não produzem. Por isso que é interessante ser dono de plataforma até certo ponto. Tem custos, a gente vê quanto que a Sony e a Xbox gastam, e é um gasto que a Valve nunca quis ter. Essa é a verdade. E aí a gente tem um preço aqui, você está pagando basicamente US$ 528 a mais por esse aparelho em relação ao PlayStation 5 Pro. Eu acho demais, né, ainda mais pensando assim, o PlayStation 5 Pro tá sem o leitor de disco, mas colocar o leitor de disco ainda vai estar algo em torno de US$ 500 mais caro, é muito dinheiro. E assim, esse aparelho é tão melhor do que o PlayStation 5 Pro, porque no final, assim, ele é caro, mas vai valer a pena em termos de performance, porque ele vai ficar datado com o passar do tempo. A gente tá vendo hoje o quanto que o Series S tá sofrendo. Aí eu pedi para o Grok aqui nos ajudar, porque aí temos uma questão, a gente saiu ali os dados, né, do quanto que cada, console do mercado produz em termos de, potência, e aqui a gente vê Steam Machine, há de se dizer, CPU e GPU são boas. A gente tem aqui 4.8 GHz, é um belo, chip, da AMD, aí você tem também a arquitetura, com 28 unidades de computações, que aqui, olha só que maravilha, que está escrito 28 cus, pode suas mentes poluídas falarem aí, que produzem 17,3 teraflops. Isso é um número bem impressionante, porque ele está acima de qualquer um dos consoles do mercado. Vamos colocar aqui o Nintendo Switch. O Nintendo Switch docado está 3,07 teraflops. Ele usa muito o DLSS para ajudar.
E aí você tem, por exemplo, o Series S, ele tem 4 teraflops. O Series S, inclusive, está abaixo do One X, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. E aí você vai para o Series X, 12.2, o PlayStation 5, 10.3. Aí o PlayStation 5 ele compensa muito em relação ao Xbox, que as unidades de computação dele são mais rápidas e mais eficientes do que a do Series X. E aí a gente tem o PlayStation 5 Pro, que tem unidades de computação um pouquinho mais eficientes, customizadas até para conseguir fazer mais eficiência, o ray tracing, esse tipo de coisa. E aí temos 16.7 teraflops com 60 CUs, né, 60 unidades de computação. E aí temos aqui as memórias, né, isso aqui é importante dizer. Eu acho aqui que é curioso, por quê? O Steam Machine é um computador, e aqui você tem a memória RAM. Memória RAM de console, ela é diferente do computador porque ela é unificada. No computador não é necessariamente assim, você precisa da VRAM. E aí que está o gargalo. 8 gigas DDR6, né, tipo, DDR6 é mais moderno, mas assim, é a mesma coisa, só que já tem isso inclusive, né, o PlayStation 5, o Series X, então, a questão é, você tem metade da VRAM, inclusive menos VRAM que o Series S. Tudo bem que não adianta nada você ter 2 gigas a mais de VRAM e tá tão atrás nas outras estatísticas aqui, mas a questão é, você tem, mais potência na CPU e mais na GPU, mas tem coisas que vão ser muito mais de VRAM, e a gente está vendo que o maior sofrimento hoje do Series S não está necessariamente aqui, tá na VRAM. A gente está vendo os jogos novos no Series S, eles estão sofrendo muito por causa de VRAM. E aí, o que acontece? Quando você tem pouca VRAM, e eu não sei até que ponto você pode modificar esse aparelho, a Steam Machine, se ela é modificável ou se é igual um console. O console é aquilo, você não vai conseguir melhorar a performance dele, porque não há peças que você pode trocar ali. A questão é, você olha para isso e pensa: qual é a lógica de eu investir mais na Steam Machine? Eu sei, eu não vou pagar multiplayer. A Steam Machine, ela não faz igual a Nintendo, a Xbox e a Sony, de querer, assim, pagar para jogar online, esse tipo de coisa. Isso é uma grande vantagem da Steam Machine. Tem outras coisas que a gente pode falar aqui que é uma vantagem. É um computador, dá para usar mods, dá para fazer muita coisa legal. Eu não estou dizendo que a Steam Machine é ruim, não. Ela tem suas qualidades. Mas aí que é a pergunta que eu faço: por que investir na Steam Machine se você pode chegar e montar um computador? Porque assim, eles têm 17 teraflops. Essa placa aqui, a 5060, 16 gigas da NVIDIA, eu escrevi giga errado ali no Google, peço para que não leve tanto isso em conta. Ela custa hoje R$ 3.899, R$ 4.200. Se você quiser ser um pouquinho mais agressivo, e assim, isso aqui vai ter menos VRAM, mas ainda assim ela é mais potente, ela tem 31 teraflops. Olha o preço, gente, 4.229. Uma 5070 tem mais de 30 teraflops. Ela é uma placa de vídeo fantástica. E é 4.200. Aí, mas você precisa de um processador. Aí se a gente colocar aqui um processador Ryzen 7, né? Assim, aí basicamente tem que olhar aqui os modelos, né? Mas você tem os processadores aqui, alguns vão custar 2.000, etc. A gente ainda estaria na casa de 6.000, 7.000, e ainda estaria abaixo. Óbvio, ainda tem memória, já tem aquele negócio, mas sabe qual é a grande vantagem em relação a esse tipo de aparelho? É que você pode simplesmente trocar as peças e deixar o aparelho melhor, entende? Você não precisa ficar preso a um sistema que não evolui. Então essa é a questão, porque assim, mesmo que eu vou querer evoluir, vou querer colocar uma placa de vídeo nova, que eu acho que não é possível, né, nesse aparelho tão pequeno. Vai caber? Porque algumas placas de vídeo são grandes demais, né. Então, o grande problema a ideia é interessante, o conceito é interessante, mas ele só valeria a pena se ele custasse num preço acessível, tipo, vamos pensar aqui, tipo, sei lá, uns US$ 750, aí estaria vendendo na casa do quê? 6.000, R$ 7.000 aqui, que é caro. Não vou falar que é barato, é caro. Mas a verdade é, tipo assim, olhando para esse tipo de coisa aqui, eu tenho um aparelho que parece interessante, etc, mas só 8 gigas de VRAM dedicado. Se tivesse 16, eu acho que seria melhor, sinceramente, mas só tem 8. E ele tem um gargalo grande para os jogos da atual geração e da próxima geração como é que vai ser? Porque a gente está perto de, chegar a um ponto do PlayStation 6 que, de novo, o PlayStation 6, as expectativas dele, né, tipo, são de ter mais do que o dobro do PlayStation 5 Pro,
em quase tudo, né? Tipo, vai ter o dobro de teraflops no mínimo. Isso quer dizer que ele está indo para 34 a 40 teraflops. Vai ter 32 gigas de RAM de memória unificada. E aí você tem uma questão também do processador, que ele vai para mais de 5 GHz, né? Tipo, se a gente comparar aqui, o processador do Steam Machine é forte, 4.8, mas a verdade é que assim, a gente está vendo um PlayStation 6 indo para um nível muito mais alto e como a Sony subsidia, né, esses aparelhos, talvez ele vai sair mais barato que este Machine. É assim, vai vir com controle, não sei se vai vir com leitor de disco, eu espero que sim, né, porque a verdade é que eu sou ainda uma pessoa entusiasta do leitor de disco, mas a gente tá olhando isso aqui, eu fico pensando: "Qual é a viabilidade? Como é que vai vender isso?" Porque a pergunta que não quer calar é: "Pra que produzir isso? Se é pra lucrar um pouquinho mais?", entende? Eu não consigo ver esse aparelho vendendo mais do que 3, 4, 5 milhões de unidades. De novo, você tem que convencer que isso é mais eficaz do que você fazer o próprio computador. Não é nem convencer o público de console a abrir mão, porque existia essa possibilidade. Se a Valve quisesse subsidiar, etc., eu acho que eles não têm essa capacidade de uma linha de montagem igual a Sony, por isso que demanda investimento, etc. Acho que eles produzem pouco, por isso já estava imaginando que teriam que produzir menos, o preço mais alto, mas ainda assim, se eles quisessem competir, eu acho que 100, $200 mais caro, mas considerando os preços e o fato de você não ter que pagar assinatura para jogar multiplayer, já era um atrativo. Mas a questão é, você está vendendo por $1.428, o PlayStation 5 base hoje é 650, mesmo durante essa crise de componentes. E o PlayStation 5, assim, é com leitor de disco. Então, é muito caro esse Steam Machine, é mais que o dobro do preço, sendo que, assim, tipo, se a gente for olhar aqui, as opções mais povão, tipo, 512 gigas de memória, você já é obrigado a comprar um SSD, gente. Quanto, sabe, a gente fica pensando, quanto de memória um jogo vai ocupar? Vou colocar aqui, Forza Horizon 6, tamanho, né? Só pra a gente ter uma ideia. E a gente tem que lembrar que parte dessa memória é culpada pelo sistema, né, o sistema pesa. 145 gigas nos consoles e 157 é mais pesado no PC. E vamos lembrar, esse aparelho é um PC, ele não é um videogame. Então, esse é um ponto que a gente coloca. E até um jogo antigo, por exemplo, Red Dead Redemption 2, ele pesa mais de 100 gigas, GTA 5 também pesa mais de 100 gigas, então, assim, 512 gigas no 360 no PlayStation 3 foi luxo. Para o momento atual, eu não vou falar que é miséria, mas vamos ser sinceros, não é ostentação de jeito nenhum. Eu, como um cara que tem um PlayStation 5 e também um Xbox One X, eu já acho pouco a memória e eu já usei quase todo. Eu tive que comprar um SSD e comprar HD externo porque não cabe. Essa é a verdade, né? Infelizmente, eu demorei demais para comprar o SSD, devia ter comprado quando estava mais barato, porque hoje tá caro, né? Então, eu sinceramente acho um preço muito ruim que a Valve está colocando. É muito dinheiro, eu não sei se isso vai vender muito bem. Eu acho esse controle muito feio também, isso aqui não era nem o assunto do vídeo, mas é muito feio, misericórdia. Então, vamos ver. Eu não torço pelo fracasso da Valve, inclusive acho que ela é muito importante para a indústria de videogames hoje em dia, é a melhor plataforma para se comprar jogos dentro do PC, mas não tem como a gente olhar para isso e achar que, não, eles estão mandando super bem, isso aqui foi uma grande jogada. É muito irreal esse preço e, sinceramente, eu não vejo vantagem você comprar um aparelho desse e ao invés de você ir lá e montar seu próprio PC. Eu acho que faz muito mais sentido você montar o seu PC do que você comprar um aparelho desse que no final pode te deixar preso a certas especificações que podem ficar ultrapassadas bem rapidamente. Porque, por exemplo, com essa capacidade gráfica, vai rodar GTA 6? Vai rodar GTA 6. O quão bem vai rodar GTA 6? Aí é outra história. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima, pessoal.